Seja muito bem-vindo ao Todos Nós, o nosso encontro semanal aqui para a gente falar sobre autoconhecimento e sempre trazendo temas para justamente trazer reflexão, pensamento, inspiração também, né, Brenda? Com certeza. E a gente está junto aqui para falar de um assunto muito interessante. Você já parou para pensar qual é o sentido do Natal? Essa época que move várias áreas da sociedade. Talvez uma das maiores festas, né? No mundo. Exatamente. E acho que é interessante a gente mergulhar nessa reflexão no que é o sentido do Natal, pensando não só no que a gente sente, mas também qual é o olhar religioso para isso, né? E qual é a história que está em torno dessa data tão especial. E para nos ajudar a mergulhar nesse tema tão rico e fascinante, a gente recebe aqui o Padre Iago Ferreira, da Arquidiocese de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado pela acolhida, obrigado pela presença, de oportunidade de estar aqui presente hoje, falando desse mistério tão singular que é o mistério do Natal. Obrigada. Bom, ele vai compartilhar com a gente aí essa perspectiva, né, do significado do Natal, as raízes históricas e como que a gente pode nos reconectar com a essência disso, né? A gente falava aqui um pouco antes nos bastidores sobre a questão do cunho comercial, mas a gente precisa entender o que de fato tem de significado nessa história, né? Então vamos começar o bate-papo. Eu já vou passar a bola para minha parceira aqui de trabalho. A gente vai fazendo aqui faz um bate-bola, fazendo aqui uns combinados, né? Padre Iago, o que o senhor diria que é o verdadeiro sentido do Natal? Olha, o verdadeiro sentido do Natal... A perspectiva cristã. Sim. Né? Claro. Uma das melhores e mais bonitas definições que eu conheci na minha vida até hoje é a do Papa Bento XVI, quando em uma das suas catequeses de quarta-feira, ele dizia que o verdadeiro sentido do Natal está justamente na proximidade de Deus de nós. Ele fala que o verdadeiro sentido do Natal está na entrada de Deus na nossa história. É claro, toda a perspectiva do Antigo Testamento gira justamente da proximidade de Deus com um povo, que é o povo hebreu. Na teologia do Antigo Testamento se fala muito da teologia da eleição. Deus elege um povo e se faz próximo desse povo. A profecia de Sofonias que nós ouvimos no terceiro domingo do Advento nos fala isso, né? Alegrai-vos, o Senhor está no meio de vós. Uhum. E no tempo do Natal essa perspectiva se torna ainda mais forte, porque não é só uma ideia. Deus de fato se torna presente no meio de nós quando Jesus Cristo se encarna, né? Então é a entrada de fato de Deus na nossa história, assumindo justamente a nossa carne, as nossas dores, as nossas alegrias. Então Deus se faz um de nós. Essa é a grande perspectiva cristã do Natal, a entrada de Deus na nossa história. Padre Iago, uma pergunta. Eu tenho uma fascinação pela figura de Maria, particularmente, pessoalmente, né? E eu hoje estava pensando que o Natal tem uma ênfase muito forte em Maria, não é? Maria também é uma figura central no Natal e Maria muda um pouco a história, né? Uma mulher que vai dar à luz, né, ao Filho de Deus, enfim, um poder muito grande, né? Maria, uma grande responsabilidade. Maria, pelo que eu li, né? Maria engravidou por volta dos 13 anos, mais ou menos, né? Naquela época, as meninas engravidavam de 13, 15. Então, a figura de Maria tem essa importância no Natal? Olha, na verdade, é a figura fundamental do Natal, justamente por isso, porque é a mãe do Salvador, né? Quando nós olhamos a figura do Natal, não tem como não olhar o Natal fora da perspectiva de Maria, porque o Natal acontece pelo sim de Maria, porque ela justamente assente ao projeto de Deus de ser a mãe do Salvador, né? De ser a mãe de Jesus Cristo. E eu gosto muito, quando falo de Maria, eu gosto de tomar um exemplo da nossa literatura, que com certeza nem todos leram, já viram o filme do Alto da Compadecida, um clássico da literatura e do cinema nacional. E é bonito quando o João Grilo está ali no momento do julgamento, e ele vê que não tem mais situação, e ele vai dizer, olha, eu quero fazer um apelo, quero apelar. Né? E o próprio padre vira para ele, mas para quem, João? E Jesus pergunta no julgamento, né? Para que santo você vai se apegar? Ele fala, eu vou me apegar para alguém que não é nenhum santo, é um trunfo maior. E ele fala, vou me apegar a alguém que é aqui de baixo, gente como a gente. E nesse momento o Lampião segura o seu escapulário com a figura de Maria. Né? Porque Maria é justamente essa que é uma de nós. Então a figura de Maria é central, de ver que Deus olhou para a nossa humanidade, como lemos no Alto da Compadecida, uma de nós, gente como a gente,
escolheu uma de nós para ser a mãe do Senhor. Então, o Senhor traz para perto de si a nossa humanidade na figura de Maria, sobretudo quando ele resolve justamente assumir a sua carne no ventre de Maria, uma de nós. Deus sendo Deus não precisaria de nenhuma colaboração humana, mas escolhe justamente essa mulher tão singular, tão fundamental, que é a Virgem Maria, para ser a mãe do Salvador. Sim. E acho que é por isso também que tem essa coisa de interceder mesmo, né? Porque faz essa ponte entre nós humanos e a figura de Deus, né? E é algo bem... que é a assinatura dela, né? Você recorre a uma mãe, e é uma imagem de uma mãe mesmo, né? Também. De fato, uma mãe, né? Deus escolheu ter uma mãe, né? Sim. E é interessante pensar nisso. Mas vindo para a nossa questão da nossa sociedade atual aí, né? A gente falava da questão do Natal, que ele acabou ganhando um outro cunho aí, né? Mais comercial. A gente precisa resgatar a essência desse Natal se a gente for olhar para a nossa sociedade hoje? Eu diria que, olhando a nossa sociedade hoje, é fundamental resgatarmos o verdadeiro sentido do Natal. Porque justamente o Natal ele se tornou um período muito consumista. E o Papa Francisco aponta muito para esse, podemos dizer, entre aspas, pecado do tempo do Natal, né? Porque nós perdemos a referência. É claro, a geopolítica econômica é sempre tão forte na nossa sociedade, né? Nós vemos aí tantas mudanças econômicas que afetam diretamente a vida da humanidade inteira, né? E não é diferente com o Natal, né? Que se tornou justamente um tempo para impulsionar o comércio. Então, se volta para o Natal o sentido comercial. Então, o apelo de venda é cada vez mais forte. Nós vemos isso nas propagandas, nós vemos isso nas ruas. Se pega o Natal e se transforma num momento extremamente comercial. Mas este não é o verdadeiro sentido do Natal, porque o centro do Natal não é o dinheiro, né? Não é esse. O centro do Natal é a humanidade de Deus, né? Deus que, porque nos ama, vem se fazer próximo de nós. Santo Agostinho vai dizer, desperta, homem, porque Deus se tornou homem por você. Né? Então, veja, não tem nada a ver com o dinheiro, não é o comércio, não, o centro não é esse. O centro é ver que Deus se aproximou de nós, Deus assumiu a nossa carne, esse é o verdadeiro sentido. O consumismo, claro, acaba deturpando um pouco tudo isso. Não quer dizer que não seja importante, não seja possível os presentes, mas não é esse o centro. O centro é o amor de Deus que vai se fazer presente no meio de nós. E na sua experiência, Padre Iago, o Natal, o senhor presencia que o Natal é uma festa que para alguns traz, de fato, alegrias, às vezes reencontros, às vezes rever a família, reconectar, reparar. Às vezes essa época é uma época que as pessoas resolvem coisas, né? Mas há outras pessoas que têm no Natal uma certa... Algumas pessoas falam de uma tristeza natalina, né? Tem até um termo cunhado de um psiquiatra que fala sobre como é que chama? Christmas Blues. Sobre isso, né? Sobre uma tristeza natalina. Não é uma depressão, mas uma tristeza natalina. Como é que o senhor vê isso na sua experiência, vendo pessoas, conversando com pessoas, atendendo pessoas na sua formação? Bom, você que trabalha nessa área da psique pode dizer melhor do que eu, mas essas festas giram muito em torno das experiências pessoais de cada um. Né? Cada um acaba significando de uma forma diferente, justamente pelas suas experiências. Normalmente, naturalmente, sim, o Natal é um tempo de grande reaproximação. Né? Nós vemos pessoas que às vezes moram distante da família, mudam, fazem esse trajeto para visitar a família nesta época, para estar presente, justamente porque o apelo familiar é muito forte, a proximidade com a família. Então, sim, é sempre um tempo muito forte de reconciliação, de proximidade. Todavia, para algumas pessoas não é sempre uma experiência fácil. Sobretudo aqueles que perderam familiares, aqueles que se encontram sem a família, né? Pessoas que estão distantes das suas famílias. Hoje nós temos muito forte essa realidade com aqueles migrantes, estrangeiros, refugiados no nosso país, que são muitos, né, vindos de diversos lugares do mundo. Então são realidades que nem sempre são fáceis de encarar, porque às vezes não tem essa possibilidade de reconciliação, de proximidade. Isso se torna ainda mais grave quando próximo dessa época tem a marca do luto, alguém que perdeu, alguém que a gente sabe que é uma marca muito forte. Sim. Então nem sempre é uma época feliz. O que não quer dizer que não possa ser ressignificada.
Eu gosto muito do Viktor Frankl, que fala justamente dessa ideia da ressignificação, que é algo fundamental. Então não quer dizer que não possa redescobrir a alegria, a força que o Natal tem. É sempre possível, claro, desde que a gente tenha essa disponibilidade de querer também, né? Então é sempre possível, assim, ressignificar o Natal, embora nem sempre seja fácil para todo mundo, né? O senhor está falando uma coisa muito interessante, porque hoje de manhã eu estava falando com uma pessoa e ela estava me dizendo que na infância dela, né, e adolescência, ela vem de uma origem muito humilde, né? Mas o Natal era uma coisa muito importante na família, muito, muito importante. Então, assim, podia ser uma meia, podia ser uma calcinha, podia ser qualquer coisa, mas tinha que ter uma peça nova para comemorar o Natal, né? E eu estava pensando como isso é forte, porque se a gente anda na rua, infelizmente nós temos uma quantidade muito grande de pessoas, né, de rua, enfim, vulneráveis, muito grande. A gente vê as pessoas pedindo nessa época para o seu Natal. Isso me chama a atenção, né? Porque tem uma força isso muito grande. O senhor concorda? Definitivamente, porque sobretudo cresce nesse tempo o apelo à caridade, né? Todo mundo nesse tempo se torna mais sensível a ajudar o próximo, a caridade. Claro, na perspectiva cristã, isso é uma prática de todos os dias, em todo o tempo do ano. Mas, de maneira geral, na sociedade, isso se torna mais forte no Natal, né? Então, de fato, né, nós vemos muita gente pedindo e muita gente que se sensibiliza, né? Então, em alguns supermercados, você vê sempre alguém compra alguma coisa a mais, às vezes sai ali, encontra uma pessoa de rua, dá ali um panetone, dá algo para preencher o Natal daquela pessoa, né? Então, de fato, esse apelo à caridade se torna muito mais forte no tempo do Natal. Principalmente essa sensibilidade, né, de pensar que, bom, aquela pessoa, com isso que eu estou dando, pode ser pouco, mas já vai dar mais dignidade ao seu Natal, né? Então, de fato, esse apelo é mais forte no tempo natalino. A Brenda falou dessa história, né, da troca, às vezes é uma coisa tão simples que a pessoa precisa ter para simbolizar Sim. aquela data, né, e de fato muita gente tem isso, mas quando a gente pensa nessa questão, por exemplo, na simbologia da troca de presente, né, a gente falou do consumismo, mas acho que as pessoas carregam isso, botam um símbolo, né, colocam um símbolo na troca de presente, né. Como que você enxergaria essa troca, né? Quando eu falo você, não só a igreja, né? Aliás, não só você, mas a igreja, enfim. Porque, de fato, as pessoas atribuem um símbolo, um significado a essa troca de presente, né? Como que vocês compreendem isso? Olha, a troca de presente, na verdade, é algo positivíssimo, né? Podemos dizer assim, porque, de fato, é o tempo de graça, de alegria, né? Então, os presentes mostram justamente esse cuidado, esse carinho que nós temos uns pelos outros, por aqueles que nós amamos. Então, em si, a troca de presentes não é maligna, é muito benéfica, na verdade, né? A alegria, bom, Jesus nasceu, então nós nos presenteamos, nós participamos dessa alegria de Deus, né? O grande problema é quando nós resumimos o Natal a isso, né? Então, quando nós olhamos a educação das nossas crianças, hoje, gira muito em torno disso. As crianças não olham o Natal pelo nascimento de Jesus, olham porque é a oportunidade de ganhar presente, né? Então, eu vou ganhar um videogame, vou ganhar um tablet, vou ganhar um celular. Sim. E a ideia do Natal, que é o nascimento de Jesus, fica de escanteio, né? Então, a troca de presente não é ruim, é ótima, é bonito, né? A gente mostrar o carinho que a gente tem pelas pessoas que amamos, mas não dá para resumir só nisso, né? Isso tem que ser o segundo plano, porque o primeiro plano é o Senhor, é Jesus que nasce no meio de nós, né? Então, essa é a principal alegria, as outras derivam disso, né? Eu acho muito bonito, porque em casa minha mãe sempre se preocupou com isso, que é a questão do presépio. Sim. E eu queria entender mais a fundo, acho que a Brenda já tem bastante conhecimento, né, do significado, mas eu queria entender qual é o significado ali do presépio. Bom, primeiro vamos à origem, né? A origem do presépio remonta a São Francisco. São Francisco tinha todo um carinho especial por esse tempo do Natal e ele chegou à conclusão que ele queria trazer isso palpavelmente para a vida das pessoas, queria tornar isso mais visível, né? Então, surge na cabeça de São Francisco a ideia de remontar a cena do Natal, e aí surge o presépio, quando ele junta algumas pessoas que encenam, entre aspas, o nascimento de Jesus, e daí remonta-se essa tradição da montagem do presépio. O Papa Francisco, uns anos atrás, ele escreveu uma carta falando justamente sobre a importância e o significado do presépio, né? A carta Admirabilissium,
E nessa carta ele vai dizer justamente que a beleza do presépio é justamente nós olharmos que Deus escolhe a nossa pobreza. Dentro de um cenário como era do tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, em que os poderosos inventavam tantas façanhas, sobretudo quando Jesus tem que fugir, Maria tem que fugir com Jesus e tal, perseguição. Dentre tantas façanhas humanas, o Senhor resolve nascer na nossa pobreza. Então, mostra que Deus não age nas façanhas humanas, não age no meio dos jogos de poder. Deus nasce na pobreza. E Deus escolhe isso, porque no fundo, por mais posses que nós tenhamos, a nossa carne é uma carne pobre. Nós não temos nada a oferecer para Deus. O que nós temos para oferecer para Deus que nos dá tudo? Nada. E nessa carta o Papa Francisco nos convida a olhar isso. A pobreza em que Deus escolhe nascer para se aproximar de nós. Então essa é a grande beleza do presépio. A gente olha uma cena que não nos oferece nada assim aos olhos humanos. Não tem riqueza, não tem poder, só tem a pobreza e um bebê sorrindo porque nasce no meio de nós. Então a grande beleza é isso, é olhar o essencial. Não tem nada de grandioso. Só um pequeno menino que nasce no meio de nós e sorri para a nossa humanidade. Agora, aproveitando que o senhor estava falando sobre a história, a história voltar, que foi São Francisco que trouxe, que trouxe essa simbologia do presépio, foi com ele que surgiu, não é? Existe literatura mostrando que, por exemplo, uma festa como o Natal já era praticada antes do cristianismo? Bom, na cultura popular se fala muito da festa pagã que se tinha antes, Sim. Alguns historiadores concordam, outros discordam, que diziam que era a festa do sol. E, claro, com a cristianização da sociedade, essa festa foi justamente sobreposta pelo nascimento de Jesus, que é para nós o sol nascente, como lemos justamente no Cântico de Simeão. Então, há muitos registros que apontam para um lado e apontam para o outro. Então, nós não temos uma plena concordância histórica a respeito disso. É fato que sim, no tempo dos romanos, antes de Jesus, tinha essa festa do sol muito ligada ao solstício de fim de ano. E aí surge ali próximo à festa do Natal, alguns concordam que de fato possa ter sido esse o movimento, outros discordam, dizem que é mais uma lenda que caiu no imaginário popular, Agora, essa data de 25 de dezembro é uma data de fato que a história mostra do nascimento de Jesus, ou há discordâncias em relação a essa data? Não é uma data precisa. Não é uma data precisa. Não, porque de fato nós não tínhamos os historiadores naquele tempo registrando como nós temos hoje. Então, não é uma data precisa. Como a igreja sempre faz o seu calendário, ela escolhe algumas datas e aí se vai encaixando algumas festas, de modo que entre juntamente no conjunto do calendário litúrgico. Então, nesse sentido, o Natal entra no 25 de dezembro, em consonância com o 25 de março, a Anunciação do Senhor, o tempo dos 9 meses para o nascimento de Jesus. Mas não tem algo como precisar que foi 25 de dezembro exatamente que o Senhor Jesus nasceu. Então, nesse sentido também se liga muito à ideia do solstício. Ah, do solstício, tá. E já que nós estamos aí, faltando 10 dias para o Natal, se não me engano, nós estamos num período de advento, o que seria o período do advento? Bom, a palavra latina vem justamente no sentido de vir. O advento é a palavra que fala do vir. Então, o tempo do advento é o tempo que a gente espera a vinda do Senhor. Nós podemos mal comparar aqui entre 6 aspas, podemos dizer que é o tempo da gestação, em que a igreja acompanha a expectativa do nascimento do Senhor. São 4 semanas em que a igreja se recolhe, podemos dizer assim, justamente nessa expectativa do nascimento de Jesus. Então, o tempo do advento, como o tempo da quaresma, que precede a Semana Santa, mas com menos rigor, o advento, é um tempo de preparação. A preparação justamente para esse nascimento do Senhor, a expectativa de que Ele vai nascer. Então é o convite para que durante esse tempo nós possamos rever a nossa vida, reorganizar um pouco o nosso coração, as nossas atitudes em vista do Senhor que vai nascer. Então são 4 semanas pautadas por essa perspectiva da espera. Até o dia 17 de dezembro, nós sempre temos como perspectiva a segunda vinda de Jesus. Então, a vinda que vai acontecer. De 17 a 24, nós temos justamente a reflexão sobre a primeira vinda. Torna-se mais palpável na liturgia da igreja a reflexão sobre o nascimento de Jesus. Então se torna mais próximo ali até chegar na concretude, que é justamente a noite de 24 para 25.
Então, e ontem eu estava ouvindo o Papa Francisco, né, fazendo a homilia dele, que ele faz todos os domingos, né? E eu vejo que todo domingo, desses 4 domingos que são do Natal, do Advento, há uma mudança de cores, né? Na roupa que o padre usa. Eu gostaria de entender um pouquinho o que quer dizer essas mudanças de cores. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é que eu fiquei muito pensativa ontem ouvindo o Papa Francisco falar, porque ele fez uma pergunta ontem. Ele colocou uma pergunta que ele disse que é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer, né? Principalmente nessa época, agora, né? O que precisamos fazer? O que precisamos fazer mais, né? Para estar, para ele, mais próximo de Deus, mais próximo de Cristo. Mas eu aqui, pensando simbolicamente, e gostei muito do que o senhor falou, que é um período também de reavaliação, de revisão. Também é uma pergunta interessante, né, em alguns momentos. Os judeus também têm uma festa assim, que eles se fazem essa pergunta, né? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para estar mais próxima daquilo que é o bem, vamos chamar assim? É isso? Bom, vamos lá pela primeira pergunta. Né? Então, o tempo do Advento ele é pautado, como o tempo da Quaresma, pela cor roxa, que na liturgia da igreja justamente indica esse tempo de preparação, né? O tempo justamente de reflexão. Dentro do tempo do Advento, do tempo da Quaresma, nós temos 2 domingos chamados Domingos da Alegria. No tempo do Advento, o terceiro domingo do Advento, que é o domingo chamado Gaudete, justamente a carta de São Paulo aos Filipenses que nós lemos neste domingo, faz o convite, Gaudete in Domino, ou seja, alegrai-vos no Senhor. E no 4º domingo da Quaresma, o domingo da Alegria, chamado Letare, que é justamente a antífona de entrada, uma frase que nós temos para o início da celebração, que fala Letare Jerusalém, o convite, alegrai-vos Jerusalém. Esses 2 domingos, eles quebram justamente essa ideia mais fechada, porque é o domingo que suaviza. O rosa, comparado ao roxo, é uma cor mais suave. Né? Então, nós tomamos nesse domingo a cor rosa, justamente pela suavidade que nós tomamos naquele tempo, pela expectativa do que está para acontecer. Então, nós vivemos agora no tempo do Advento, o terceiro domingo do Advento é o domingo da alegria, pela expectativa da vinda do Senhor. No terceiro domingo estamos mais próximos do Natal do que estávamos antes. Então, o convite é nos alegrarmos porque o Senhor está mais perto. Agora, a frase que o Papa Francisco trouxe nesse domingo é importantíssima, que traz justamente do Evangelho. O Evangelho desse terceiro domingo nos aponta justamente aqueles que vão a João Batista, que pregavam um batismo de conversão e perguntam a João Batista, o que devemos fazer? Então, 3 classes de pessoas perguntam a João Batista, fazem a mesma pergunta. O que nós devemos fazer? E é o convite para nós hoje também, o que nós devemos fazer, nós concretamente. Nós estamos já quase na iminência do Natal, está já chegando. E como estamos nos preparando? O que devemos fazer para receber o Senhor? E isso é importantíssimo, porque João Batista nos aponta a necessidade de conversão, ou seja, mudança de vida, mudança de atitudes, mas sobretudo a mudança do próprio coração. Porque quando nós celebramos o Natal, nós não celebramos um Deus que nasce de maneira superficial. Né? Deus não é epidérmico, Ele quer nascer na profundidade do nosso coração. Né? Então, o convite é: o que devemos fazer? O que devemos fazer justamente para recebermos o Senhor. Ele vai chegar, e aí? Como vamos recebê-lo? Então, a perspectiva justamente de reorganização da vida, por isso, o que devemos fazer nós para receber Jesus nesse Natal? O que devemos mudar de atitudes, de pensamentos? O que devemos mudar no nosso coração para que nesse Natal o Senhor possa, de fato, nascer em nós, nascer no nosso interior? Então, nesse sentido, a pergunta do Papa Francisco foi um grande convite ao olharmos isso. Nós, concretamente, o que vamos fazer nesse Natal para recebê-lo? E o que vamos fazer, né, Blenda? O que vamos fazer. Eu vou puxar essa provocação, essa pergunta deixada pelo Papa e bem lembrada aqui por vocês. Eu acho que muitas pessoas têm a sensação de que o Natal traz esse sentimento de solidariedade, de generosidade, mas depois que ele passa, parece que isso se perde um pouco. Ou, enfim, não sei a quantidade, mas se perde. E mais do que a gente falar, acho que do convívio com a sociedade no geral, a gente pensar na própria postura do indivíduo no convívio mesmo, do dia a dia, né? Como que a gente pode, e se é que existe isso, e aí eu deixo a pergunta para os dois, né? A Blenda traz o aspecto psicológico e aí
você, padre, traz essa questão do olhar da igreja, né? Mas como que a gente pode estender tentar, pelo menos, estender esse sentimento que está presente no Natal, no final de ano, para ao longo do ano, né? Do tempo, dos meses, enfim. Como que a gente pode fazer isso? Bom, na perspectiva cristã, para nós é muito claro de que, de fato, isso não pode ser um acontecimento sazonal. Né? Quando nós falávamos agora da conversão, a conversão ela não é por temporada. A ideia da fé é que todos os dias nós busquemos nos converter um pouco mais. Então, o grande perigo que às vezes nós temos é olhar esses tempos fortes, Páscoa, Natal, e queremos mudar durante esse tempo. Porque é Natal, porque é Páscoa, por causa desse momento eu preciso fazer diferente. E nós esquecemos disso ao longo do ano. Né? Então o convite não é mudar por uma ocasião, não é por uma temporada, por um momento, mas é pensar que nós precisamos mudar todos os dias. Né? Para nós cristãos a ideia é justamente isso, é mudar todos os dias porque Deus está presente na nossa vida todos os dias. Né? O Natal, como a Páscoa, são momentos fortes para nos impulsionar, mas não para parar ali. Né? Então a ideia é que todos os dias nós possamos sempre redescobrir, revisitar esses acontecimentos, como o Natal, para encontrarmos justamente a força para mantermos acesa essa chama de conversão, de mudança de vida, de mudança de atitudes, porque de fato ali é o início, não o fim. E ali começa, mas todos os dias nós precisamos fazer o esforço de praticar, né? Como nós nos alimentamos todos os dias para manter o nosso corpo saudável, fazemos exercícios, a mesma coisa é a fé, é a conversão. Todos os dias precisa ser praticada, precisa ser um esforço diário, naturalmente nem sempre é fácil, né? E na nossa sociedade as pessoas nos desafiam muito a manter a nossa conversão, mas justamente é um esforço diário, é um querer e se esforçar todos os dias para manter de fato essas atitudes presentes na nossa vida. Então, Padre Iago, eu vou aproveitar o que o senhor está trazendo e concordo plenamente que eu acho que as mudanças, né, que vamos fazendo nas nossas vidas, elas precisam ser diárias, constantes. E às vezes a gente vai e volta, não é uma linha, né, que sobe linear, ela tem suas idas e vindas, né? Mas a gente não pode desistir. E eu acho que a gente faz a mudança na realidade, com ação, e não com a ideia, né? A gente precisa ter uma ação para que as coisas aconteçam. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que todo mundo deve fazer e que deve ser uma questão sempre, né? Que é a questão do mal e do bem, né? Porque chega um período de Natal, luzes, árvores de Natal, presentes, as pessoas se cumprimentam, né? As pessoas lembram de dar uma lembrança uma para outra, enfim, tudo isso aí acontece. Aparentemente, estamos vivendo um período de amistosidade, vamos dizer, de trégua, né? Que a gente não quer que seja uma trégua, a gente quer que continue. Mas eu fico pensando, será que o mal tem uma força tão grande no bem que, de repente, ações, né, que são tão construtivas, ficam tão esquecidas, e daqui a pouco a gente está vivendo esse dia a dia, e às vezes com grosserias no dia a dia, né? Com a falta de caridade também, com a falta de compaixão, todas essas coisas aí que a gente vive no dia a gente olha para as guerras, que são coisas maiores, mas a gente tem o dia a dia da gente. Quando acorda e vai dormir, se a gente passar em revista, a gente vai ver que a gente teve pequenas guerras nos nossos dias, né? Então eu queria ouvir o senhor um pouquinho mais sobre essa coisa do bem e do mal, que para mim isso fica tão forte nessa época. Veja, o grande problema que nós encontramos é que o mal é muito barulhento. Porque justamente como o mal é mais fraco, ele precisa chamar mais atenção. É verdade. É como aquela criança birrenta que sabe que nem sempre ela tem força, mas porque quer atenção, faz barulho, sim, faz escândalo. Esse é o grande problema do mal. O mal é sempre mais fraco, mas é mais barulhento. O bem é mais forte, mas é silencioso. O Papa Francisco tem uma analogia interessante, que ele diz que faz mais barulho uma floresta devastada do que uma árvore que cresce. Que é verdade. Bonito. Então, o mal é muito mais devastador, portanto faz mais barulho. O bem ele é construtivo, mas é silencioso. E de fato, às vezes parece, quando a gente olha a nossa sociedade com tantas guerras, mas não só lá fora, como você disse, no nosso dia a dia, nós, sim, encontramos tantas atitudes que geralmente fazem a gente pensar no mal, na maldade cotidiana. Sim. Parece que o mal é muito mais presente, mas não é verdade. O mal é mais fraco, é menos presente.
Porque o bem existe, o bem é mais forte, mas é silencioso, porque o bem não precisa chamar a atenção. Agora, a grande redescoberta que precisamos fazer é da força do amor no meio de nós. Excelente. Numa sociedade onde o amor perdeu tanto significado, e às vezes eu costumo dizer na paróquia, às vezes nós esquecemos a força que o amor tem e o seu significado, porque hoje todo mundo fala um eu te amo com tanta facilidade, né? As pessoas conhecem alguém ontem, hoje diz eu te amo, e amanhã já separam. Né? Então, o amor perdeu o significado, mas o amor verdadeiro é ele a força para destruir a guerra e o mal. Né? O Papa Bento XVI vai dizer que a potência do mal só pode ser destruída pela onipotência do amor, porque de fato o amor é onipotente, o amor é todo-poderoso. Né? E o Natal nos aponta para isso, para a força do amor. Mas como nós dizíamos atrás, precisa ser cultivado, né? Não é uma coisa sazonal, eu preciso todos os dias querer me esforçar para amar, e o amor verdadeiro exige também esforço, né? A gente sabe que nem sempre é fácil amar, né? Eu digo às vezes na paróquia, para mim nem sempre é fácil amar, quando eu tenho que acordar muito cedo, quando eu dormi muito tarde na noite anterior, e tenho todo um dia de trabalho, de atendimento na paróquia, serviços fora, é difícil amar nesses momentos, mas justamente é o querer, é o esforço, né, justamente a prática cotidiana do amor. Só o amor pode de fato vencer todo esse mal que a gente vê presente no nosso mundo. Mas como trazer o amor se nós não o praticarmos, né? Então é o convite à prática do amor todos os dias. Essa é uma questão muito, muito importante e bonita de se trazer, né? Porque o amor não é algo dado, né? Não é algo que, ok, eu amo e estamos quites, né? Quer dizer, amar precisa de esforço, precisa de ação diária, de cuidado diário, não é? De tolerar a imperfeição, né? Também, que eu acho que isso é uma das coisas. A gente vive num mundo tão cheio de ideais, né? Ideais de beleza, ideais de sucesso, ideais de tantas coisas, de relações, né? Que o amor fica também algo muito idealizado, né? E, na verdade, o que o senhor está trazendo é assim, não. O amor é essa coisa diária, né? Fui dormir tarde e tenho que acordar cedo, né? E para as minhas atividades. Isso é um ato de amor, né? De fato, nós temos uma concepção muito idealizada do amor, né? Claro, fruto tanto também do mundo hollywoodiano, né? Dos filmes, das séries que apontam um amor idealizado demais, onde tudo é perfeito. Nós falamos sempre do eterno conto de fadas, mas a realidade é muito diferente, né? Claro, eu creio sempre que o amor é um sentimento que nasce, mas precisa de uma manutenção sempre, né? O amor brota, o amor é autêntico, ele surge no meio de nós. É uma força que nos interpela mais do que a gente possa compreender. Mas no dia a dia precisa ter a manutenção do amor, né? Eu preciso todos os dias querer continuar mantendo aquele amor. É como uma fogueira, né? Eu faço fogo, mas precisa manter ali, né? Precisa alimentar aquilo, né? E o amor não é diferente, precisa ser alimentado, precisa ser construído, precisa ser edificado. E esse amor idealizado dispensa isso, por isso morre, né? Porque é um amor onde tudo é muito perfeito, onde tudo é muito lindo, e aí dispensa as dificuldades, dispensa os desafios, que na verdade são o que mais nós encontramos na nossa vida concreta. No amor, ele é cercado de desafios, de dificuldades, de limitações humanas. Sim. E é o desafio justamente de termos a manutenção do amor para superar essas dificuldades. Esse amor idealizado esquece disso, né? E por tantas vezes acaba morrendo na nossa sociedade o amor, que na verdade às vezes nunca existiu. Às vezes foi só uma ideia bonita que acabou passando próximo de nós. Agora, eu queria perguntar, aproveitando isso, né, e aproveitando que nós estamos falando sobre o Natal, como é que a gente pode, acho que o Xande colocou essa pergunta aqui que eu achei muito interessante e importante, como é que a gente pode explicar para as crianças, né? É difícil explicar para as crianças, né? Por exemplo, crianças de 4, de 6, né, de 3... porque eu acho que essas coisas nascem dentro da família também, né? Acho que a família é vamos chamar assim, ela é uma pequena instituição que dali se ramifica muitas coisas e se criam pessoas, né? De várias maneiras. Mas assim, para as pessoas que têm, claro, o credo cristão, acreditam, algumas pessoas não, né? Mas como é que a gente pode explicar, né? Outro dia eu estava com a minha neta de 6 anos e a de 4, e a de 6 anos falou assim para a de 4, você não sabe que Deus morreu? Aí a de
a de 4 disse para ela, não, Deus não morre. Aí ela, claro que ele morreu. Como assim ele não morreu? Ela disse, não, Deus não morre. Quem morreu foi Jesus, não foi Deus. Achei muito engraçado. Eu ouvindo o diálogo, né? Sem dizer nada. E aí estava o presépio armado, e aí elas quiseram que eu contasse a história do presépio. Mas eu lhe confesso que eu tive tanta dificuldade, porque tinha Cristo que morreu, Cristo nascendo, o que significava aquilo, né? E a questão do amor, porque eu queria muito pegar esse gancho, né? Do amor, enfim. E fiquei pensando, como é que a gente prepara essas crianças, né? Para o amor, para a generosidade, para a caridade, né? De fato, para explicar esse mistério do Natal para as crianças é muito difícil. E sobretudo porque cada uma tem uma perspectiva muito pessoal de vida, como nós falamos atrás, a questão das experiências de cada uma, a linguagem que cada uma é capaz de compreender. Sim. Então é difícil você ter uma explicação assim pronta, não é instantânea, né? Sim. Mas eu penso que a maneira mais simples que a gente pode explicar para as crianças é talvez mostrar para as crianças, falar, olha, Deus olhou como é bom ter família e ele morava tão distante que ele quis ter uma família também como a nossa e veio se fazer presente no meio de nós. Eu acho que essa é uma das explicações mais simples que nós podemos ter. Tão bonita, tão grandiosa é a família que Deus quis ter uma também. E aí escolheu José e Maria para serem a família dele e se fez presente no meio de nós. Acho que isso já resume bastante esse mistério da encarnação. Deus escolheu e veio fazer presente perto de nós, no nosso meio. Ai, que bonito, né? Diferente, que né? Que bonito. E é realmente um desafio, né? Explicar, mas... Sim, claro. Se a gente parar para pensar, tem possibilidades imensas de grandes elucubrações teológicas, mas não é o mundo das crianças. Não. O mundo das crianças é das coisas simples. Né? Então não tem coisa mais simples do que falar, olha, a família. A família é um dom de Deus. Né? Então, tão maravilhosa que é, Deus quis ter uma também. A gente estava falando agora de amor aí, né? Vocês muito bem colocaram essa questão e os desafios, né? Mas o amor não se torna mais distante justamente porque ele tem sido colocado talvez só na relação amorosa ou afetiva entre duas pessoas? Porque se a gente parar para pensar, ele está presente em tudo, né? É possível você fazer tudo com amor, né? A Blenda deu o exemplo de acordar cedo para ir se cuidar, é um ato de amor. Mas talvez isso de não colocar em prática com outras coisas e olhar a vida em todas as suas áreas com amor não vem justamente dessa ideia que vem sendo constantemente alimentada de que o amor está só na relação amorosa? De fato, né? Quando nós olhamos a nossa sociedade hoje é hipersexualizada, né? E muito do que nós encontramos de amor está sempre associado ao amor entre homem e mulher. Então, de fato, essa reflexão é muito, muito verdadeira. Parece que nós resumimos o amor, as possibilidades de amar, como se fosse somente numa relação a dois. E esquece que o amor é muito maior, porque, na verdade, o primeiro contato de amor que nós temos não é numa relação entre homem e mulher. O primeiro contato que nós temos de relação de amor é com a mãe. Então, a criança sendo gestada no ventre da sua mãe, é o primeiro contato de amor, da mãe que vai fazendo carinho, que vai cuidando, vai sonhando, e a criança, desde o ventre, vai sentindo tudo isso. Então, um contrato de amor entre homem e mulher, ele é bem posterior. Conforme a gente vai crescendo, aí sim, nós vamos vendo pai e a mãe, aquilo vai trazendo uma ideia para nós, vai se construindo essa ideia do amor entre homem e mulher. Mas também não é o único amor. Nós falamos de várias formas de amor. Os gregos tinham 3 formas distintas para falar de amor. Uma delas, que é o amor filia, que é o amor justamente filial, né, entre pai e filho, mãe e filho. Também o amor entre amigos entra nessa categoria do amor filia. Depois se fala do amor eros, né, o amor justamente entre homem e mulher, né, o desejo. E por último, o amor ágape, que é justamente o amor de Deus, né, esse amor incondicional, esse amor que ama apesar das consequências, que não tem limites, né? Então, às vezes nós nos esquecemos disso e ficamos numa única forma de amar. E o amor, ele é muito diverso, né? O amor sempre encontra formas distintas, que não estão ligadas só a essa relação homem e mulher, né? O amor dos pais, dos irmãos, que é um amor fortíssimo também. Então, de fato, a redescoberta que nós precisamos fazer do amor hoje passa por essa perspectiva de não ver só uma relação entre homem e mulher como forma de amar. É uma forma muito bonita, muito sublime, mas não é única. Deus não nos ama dessa forma, Deus nos ama com esse amor ágape, né? Apesar de tudo isso, independente de tudo isso, nos ama. Nós precisamos redescobrir essas outras formas que nós temos de amar, que Deus também coloca como possibilidade no nosso coração.
O amor é uma forma de existir, né? Eu acho que essa é uma reflexão muito importante que o senhor está trazendo, não é? Porque é o amor, não é um amor incondicional, né? Nós não estamos falando, quer dizer, o amor incondicional só o de Deus, né? Mas todos os amores humanos têm suas condições, né? Pelo que eu entendo. Mas é uma vivência muito profunda, né, de aceitação. Eu quis falar isso porque às vezes as pessoas confundem. Se você ama, você aceita tudo e é incondicional. Não se trata disso, não é, Padre Iago? É mesmo porque o amor, claro, ele precisa ter condições. Porque quando o amor não tem condições, e você pode dizer tanto quanto eu, até melhor do que eu, pode-se dar a brecha para os abusos de diversas formas, né, para as dependências, que são extremamente prejudiciais para a nossa vida. Então a ideia que muitas pessoas têm de que o amor tolera tudo, de que o amor não tem limites, é muito perigosa, né? Só Deus nos ama assim, sem limites, né? De fato, nós não temos nada a oferecer para Deus e Ele continua nos amando. Nós erramos, Ele continua nos amando, mas isso é o amor de Deus, né? Entre nós o amor precisa crescer, precisa frutificar, mas precisa ser muito bem balizado, justamente para não correr esse risco. E nós encontramos aí na nossa sociedade tantas catástrofes travestidas de amor, né? Tantas catástrofes aí fantasiadas de amor, porque eu amava, eu fiz isso, porque eu amava, agir assim. E aí o grande risco, né, de nós acabarmos mais uma vez pervertendo o que é de fato o amor, o que é amar, e tornando o amor uma desculpa para tantas atrocidades que nós vemos acontecer no nosso meio. Sim, inclusive confundido com violência, né? Tantas vezes confundido com violência, né? Vou voltar para a figura do Papai Noel. Você, do seu ponto de vista, você acha que ele contradiz o sentido cristão ou ele pode ser integrado, a imagem, a figura do Papai Noel? O Papai Noel pode sim ser integrado, porque na verdade o Papai Noel surge uma figura da igreja. O Papai Noel surge a partir da figura de São Nicolau, né, que era realmente um homem muito generoso, por isso a ideia do bom velhinho dando os presentes. São Nicolau, na sua história, era muito generoso nesse sentido, e aí se tomou de São Nicolau a imagem do Papai Noel. É possível ser integrado? Claro, é possível, desde que não seja central. Então, para nós, para a perspectiva cristã, é possível estar no imaginário das crianças, tem tantos filmes, desenhos, as crianças têm muito contato com isso, em certo sentido também é muito positivo, né, o incentivo aos presentes e tal, mas o problema é justamente quando ele toma para nós a figura daquele que é o centro do Natal, que é Jesus. Né, o Natal não é o nascimento do Papai Noel, né, é o nascimento de Jesus, que tão impactante que é, quer para a religião, quer para a história, mudou até o nosso calendário. Nós falamos do nosso calendário antes e depois de Cristo, não antes e depois do Papai Noel. Sim. Né? Então, é uma figura importante, assim, tem o seu significado na nossa cultura, sobretudo, né? Embora a origem não seja da nossa cultura, mas hoje está na cultura mundial, no imaginário de todos. É importante, é possível sim ser integrada, mas com esse cuidado de que não tome o papel fundamental. E aí justamente o risco que nós falávamos no início da comercialização do Natal. Né, se coloca tudo isso na figura do Papai Noel, o presente que precisa vir, porque o Papai Noel vai trazer o presente, e se esquece que o maior presente, na verdade, não é o Papai Noel que traz, é Deus que traz para nós, quando Ele se faz presente no meio de nós. Esse é o verdadeiro presente do Natal. Né, os outros precisam ser secundários, não tomar o lugar que pertence justamente ao, entre aspas, o aniversariante do dia. Uhum. Padre, atualmente se fala muito de espiritualidade, né? Bastante se fala de espiritualidade. O que o senhor diria, porque nessa época de Natal também as pessoas falam muito da espiritualidade, é um período, né, quase que de exercício dessa espiritualidade legitimado, vamos dizer assim, né? Como é que o senhor, na sua vivência, definiria a espiritualidade? Bom, de fato, o nosso século é marcado pela busca da espiritualidade. Nós vemos isso muito crescente, né? Muitos autores falando sobre a espiritualidade. A medicina falando da espiritualidade. Sim, a medicina abrindo muito espaço à espiritualidade. Quando nós estudamos teologia, nós vimos um grande tratado que é da medicina sobre justamente a importância da espiritualidade. O nosso século, de fato, é o grande século da espiritualidade. Nós vemos quantos gurus vão aparecendo, vendendo rios de livros, enfim, outros nem tão bons assim, né? Alguns entram nessa onda para se aproveitar, mas de fato o grande convite do Natal
é também um convite espiritual, a espiritualidade das pequenas coisas. Como nós falávamos há pouco, Jesus nasce justamente num presépio que é um lugar pobre, simples, no meio dos animais, no meio da sujeira, para nos mostrar que o Senhor não mora nas coisas grandes. Maria, quando encontra Isabel e entoa o Magnífica, ela diz justamente que o Senhor derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Então o Natal é justamente o convite à espiritualidade da pequenez. No Antigo Testamento se fala muito daqueles que nós chamamos dos anawins, que eram os mais pobres entre os pobres, aquelas classes sociais que não tinham ninguém por eles senão Deus. E o Natal nos convida a olhar para essa perspectiva, a perspectiva da simplicidade. Não quer dizer que não possamos fazer festa, trocar presentes, mas perceber que a simplicidade precisa reinar no meio de nós. Às vezes nós focamos muito nas coisas grandes do Natal, na ceia que precisa ser muito farta, na grande troca de presentes, a disputa que algumas famílias têm, quem vai dar o presente mais caro. Sim. E nos esquecemos que a espiritualidade do Natal gira em torno da simplicidade. A simplicidade de Maria, que era uma mulher pobre, simples, que morava na periferia de Israel, que era Nazaré. A simplicidade de José, que também era um homem simples, pobre. A simplicidade de Jesus, que sendo Deus, se esvazia da sua grandeza para habitar no meio de nós, na pobreza e na simplicidade, nascendo no meio dos animais. Então a grande ideia da espiritualidade do Natal, e precisamos justamente redescobri-la, é a espiritualidade da simplicidade. As pequenas coisas, as mais simples, são justamente o lugar onde Deus mora. Muito bom. Bom, o papo tá bom, a gente está Muito, encaminhando muito. pro final aqui. Essa fala sua agora, Padre, ela vem ao encontro dos últimos episódios que a gente vem falando, né? A gente falou do sentido, a gente falou de jornada, até mesmo das pessoas que empreendem, e aí a gente sempre acha que tudo precisa ser muito grandioso, né? Outro dia eu ouvi assim de uma pessoa, não, porque você vai ser um grande profissional na área de psicologia. Eu falei assim, não quero mais nada grande. Eu já quis muito grande. Agora não quero nada, eu quero saber fazer o simples. O que é difícil ouvir, é difícil olhar, é difícil você não julgar. E aí eu falei pra ela, não quero mais nada grande. Se você me coloca nesse lugar aí, porque não é simples, né? E aí você vai tentando desconstruir essa ideia de tudo pronto que a gente carrega, né? De alguma forma, né, Blenda? Mas enfim, quer fazer mais uma última pergunta? Eu vou deixar essa missão com você. Eu gostaria que o padre Iago deixasse aqui uma mensagem para quem está vai nos assistir, né? Sobre o Natal. O que o senhor poderia dar como uma mensagem? Bom, a grande mensagem do Natal, como eu dizia no início, o que o Papa Bento XVI vem nos dizer, é a entrada de Deus na nossa história. Deus, de tanto que nos ama, se aproxima de nós. E isso para nós é razão de grande esperança. E saber que Deus não está distante de nós. Às vezes, em alguns embates da vida, nós temos a tentação de pensar que Deus está distante. Às vezes parece que Deus é silencioso demais, parece que Deus não nos ouve. Mas na liturgia católica nós temos uma frase que repetimos muitas vezes: Ele está no meio de nós. E para nós isso é uma verdade, não é uma frase de efeito. Ele está no meio de nós e é para isso que nos aponta o Natal. Portanto, aqueles que nos assistem, que não deixem morrer a esperança, porque Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Ainda que pareça, não estamos sozinhos. Ele caminha do nosso lado, Ele está conosco. E o Senhor nos conhece. Deus assumiu a nossa carne, com as suas dores, com as suas alegrias, com as suas dificuldades e sucessos, assumiu. Portanto, Deus sabe o que nós passamos, o que nós vivemos, Deus nos conhece. Essa é a grande esperança que o Natal traz. Deus está próximo de nós. Muito obrigada, Padre Iago. Foi muito bom conversar com o senhor. Obrigado pela sua disponibilidade. E, nossa, tem tantos assuntos que a gente poderia conversar, não é, Xande? Nossa, tantos assuntos. Eu já pensei em tantas coisas que a gente poderia conversar, mas quem sabe fica para uma outra hora. Com muito certeza, obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Ô, Padre, aproveitando só para a gente fechar, então, você tem Instagram. Sim. É o @PE, né, de padre, né, @Iago Ferreira. Tá aparecendo aí na tela, então quem quiser acompanhar pode solicitar lá para acompanhar. Eu já solicitei, viu, Padre? Já foi aceita. E já segui de volta. Ai, que bom, Padre Iago. E é isso, né, essa mensagem aí do Natal, pra gente refletir mesmo e fazer esse exercício, né, Blenda, de
Te traz essa Exercício energia. de todos os dias, né? Todos os De dias, todos fato. os dias, não só no Natal. O Natal só dá uma ressalta, né? Põe um pouco de luz, mas tem que continuar, né? Muito obrigada. É isso, muito obrigado. Obrigado pela Obrigado. oportunidade, Obrigada. pelo carinho e estamos aí à disposição. Conte com Obrigada. a gente também. Bom, e você que está nos acompanhando aí, deixe seu comentário, não esquece de se inscrever no canal. Se você estiver ouvindo no Spotify, tem caixinha de pergunta. Enfim, fique à vontade para interagindo com a gente aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo.